Essa aqui é a Chu, a nossa nova integrante da família. Ela é uma filhote de pastor alemão e ela quer te mostrar hoje sobre como você pode criar o seu filho de uma maneira muito parecida com a criação de crianças. Queria destacar 5 pontos para você, especialmente o terceiro que eu considero muito importante. O primeiro deles é de que você deve corrigir o cachorro e o filho o mais rápido possível. Se você perceber, lógico, tem momentos que ela tenta me morder, tem momentos que ela talvez vai tentar pegar o microfone. E se eu deixar ela morder o meu dedo, se eu deixar ela comer tudo que ela deseja, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, ela vai ter um desejo muito grande por morder o braço das pessoas. Mas isso vai ser de brincadeira, ela não vai sair atacando ninguém. Talvez. Então, o primeiro ponto é que, quando você tem uma criança, quanto mais cedo, quanto mais imediato você conseguir corrigir ela, melhor. Pense comigo. A criança pegou, saiu da mesa, foi para a televisão. E o prato ficou lá sujo. Aí os pais vão lá, tiram o prato e nunca falam nada para a criança. E ela, no outro dia, ela faz igual. Daqui a pouco ela, quando for chamada a atenção dela, e alguém disser assim, poxa vida, faz 10 dias que tu não tira o prato. Ela vai pensar, mas ninguém falou para mim. Muitas vezes os pais ficam assim, mas o meu filho já devia saber desse tipo de coisa. Ele devia saber, mas você devia falar. Então, corrija, lógico, com amor, com firmeza, quanto mais rápido você puder. Você viu um desvio de conduta? Já faça a correção. Quando chegar o tempo dela passear na rua com a guia, muitas vezes ela vai querer puxar, muitas vezes ela vai querer se desviar, e quanto mais rápido eu trazer ela para perto de mim, mais fácil vai ser o nosso convívio. Como segundo ponto, crie uma rotina para o seu filho, assim como você deveria ter para o cachorro. Cachorro que é deixado solto para fazer o que quiser, quando quiser, não vai valorizar o dono. Por quê? Porque tem comida no momento em que ela deseja. Água é importante, mas especialmente comida. Ela tem 500 brinquedinhos jogados, o cachorro não dá bola pro dono. Uma criança que não tem um mínimo de planejamento, ou seja, um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para almoçar, um horário para ver TV, um horário para mexer no celular, um horário para ler um livro, não igual a agenda de um adulto, mas se ela não tiver um pouco de rotina, além de ela ficar perdida, ela fica ansiosa porque ela nunca sabe exatamente o que fazer. Então, crie com o seu filho uma rotina. Não faça dele um escravo da agenda adulta, botando ele em 5, 7 coisas ao mesmo tempo, judô, natação, escola de música, rapel. Calma, é uma criança, deixa ele brincar, deixa ele ter o ócio dele, mas invista numa rotina, que isso é muito importante. Como terceiro e muito importante, o segredo está no detalhe. Muitas vezes, uma série de comportamentos dos cachorros passam batido e você não dá bola. Eu usei o exemplo da mordida, mas você poderia ter vários outros. Ela, antes aqui da gravação, fez um xixi. Quando eu vou lá e limpo ele, quando ela está perto, ela vê o paninho, ela vê o papel higiênico e ela começa a querer brincar, começa a querer morder. Ela só tem 55 dias para 60, recém chegou aqui em casa. Então, ela faz xixi, eu vou lá e limpo e ela tenta pegar o papel. Eu afasto ela, toco nela. Aí ela vem de novo, eu afasto ela e toco. Isso cria uma interação e rapidamente o que ela percebe? De que quando ela faz xixi, ela ganha atenção. Então, o seu filho vai ter uma série de coisas muito parecidas. Ele vai perceber que quando ele faz algumas coisas, eu vou deixá-la aí um pouquinho. Que quando ele faz algumas coisas, ele recebe determinado tratamento. Ele percebe quando ele chora, quando ele grita, quando ele diz que ninguém me ama, ele recebe o presente. Quando ele diz que todos meus amigos podem fazer e eu não posso, ele ganha uma concessão. Então, o segredo está no detalhe. Ninguém diz para o filho assim, olha, você não pode pegar uma pedra e jogar na cabeça do amiguinho. Você até fala isso de outra maneira, mas não com essas palavras. Por quê? Porque isso já é percebido por ele. Agora, às vezes, você deixa ele dar um tapa, você diz, olha, quando isso acontecer,
revida, não sei do que. Muito diferente de você ensinar ele a se defender. Então, a construção de uma criança, ela é sempre no detalhe. Às vezes você quer poupar o seu filho de se machucar e você nunca entrega uma faca para ele cortar a carne, para ele cortar o macarrão. O que que acontece? Você vai poupando, poupando, daqui a pouco o dia que ele precisar usar, ele não sabe. E aí você tem crianças de às vezes 7, 8, 10 anos que não usam faca. Por quê? Porque os pais super protegeram. Isso cria um medo na criança e acaba prejudicando. Então, se concentre nos detalhes, se concentre nas pequenas coisas. É um jogo sutil a criação de cachorros e de filhos também. Como quarto lugar, é na base da paciência. O cachorrinho tem perto de 60 dias. O que adianta eu querer que ele fique latindo para o mato, que ele vá na cerca, fique rosnando para todo mundo? Ele está aprendendo. Recém saiu da mãe. Então, quando você exige muita coisa do seu filho muito cedo, você acaba estragando ele. Quando você exige muito tarde, sem ter dado cedo, você também estraga ele, porque você frustra, você nunca entregou aquilo. Então, perceba que a criação de filhos, ela é um bloco de cada vez. É igual brincar de Lego, é igual você fazer uma construção. Não adianta querer botar o telhado antes da fundação. Não adianta querer que o seu filho respeite os mais velhos se ele vê o pai brigando com o vô, se ele vê o pai brigando com o tio, se ele vê o pai e a mãe brigando. Que tipo de respeito que ele vai ter? Então, o exemplo, ele é essencial para a criança. E a paciência vai fazer você ser um pai melhor. Lembre-se que, via de regra, os nossos filhos têm uma vida curta junto conosco. 20 anos, 18, 25, vai lá, estourando talvez nos dias de hoje, 30 anos. E os outros 30, 40? Ele vai viver fora. Então, a chance que você tem de moldar o caráter dele é durante esse tempo. Como quinto e último lugar, seu filho não precisa de luxo, mas ele precisa dos cuidados básicos. Você pode comprar uma caminha para o cachorro de 500, de R$ 1.000, não importa. Pode vir com algodão egípcio. Vai continuar sendo uma caminha que, a depender, o cachorro vai destruir. Você pode ter um quarto de R$ 1.000, R$ 2.000 para o seu filho ou de 200 mil. Ele vai continuar ficando bagunçado, mal cheiroso e tudo mais se você não ajudar. Então, não entregue para o seu filho coisas como se isso transformasse ele. Não adianta eu pegar para a cachorra um brinquedo maravilhoso que custa horrores ou uma caminha, como eu disse, e mostrar para ela, olha só o que eu comprei para ti. Vê se valoriza, porque eu tive que fazer em 10 vezes. Ela não vai dar bola nenhuma. Então, às vezes, você, com o filho, pode estar fazendo parecido. Compra um presente de aniversário, faz toda uma ginástica financeira para conseguir pagar aquele presente, e daqui a pouco o filho deixa cair, deixa quebrar, daqui a pouco ele abandona o presente, e aí você fica, poxa filho, não falou tanto que queria, não sei do que. Por quê? Porque às vezes você tentou comprar ele com aquele presente. Então, se certifique de que o que você entrega para o seu filho é o necessário. Não estou falando nem de dar de mais, nem dar de menos. É aquilo que é o necessário. Se você conseguir dar esse quarto de R$ 200.000 para ele, que maravilha, que criança abençoada que ele é. Agora, não pense que um quarto luxuoso vai aproximar ele de você. Porque a relação entre pai e filho, ela extrapola muito os limites de qualquer coisa material. E se você quiser saber como os animais podem ajudar na criação de seus filhos, eu estou deixando aqui do lado um outro vídeo onde eu falo sobre isso.